Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa Santin, eu sou idealizadora da marca Elisa Santin Consultoria e hoje eu vim mostrar para vocês como construir um Power BI do zero utilizando dados jurídicos. Para quem não sabe, o Power BI é um software de Business Intelligence da Microsoft, bastante utilizado no mercado e o melhor de tudo, ele é gratuito, né? Ele tem uma versão gratuita, tem uma versão paga também, mas a versão gratuita é suficiente para desenvolver muitos dashboards e projetos. E eu vou mostrar hoje para vocês como desenvolver, como eu disse, né, no começo do vídeo, como desenvolver um Power BI do zero, utilizando alguns dados jurídicos, dados básicos nesse início, né, mas que podem ser muito relevantes para empresas, para escritórios de advocacia, e que podem também construir indicadores que podem ser utilizados na prática de maneira bastante efetiva. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Nessa tela eu construí uma planilha bem simples de Excel, né? Hoje nós vamos construir um Power BI a partir do Excel, mas é importante lembrar que o Power BI ele pode extrair informações de todos os tipos de fontes de dados, né? Inclusive bancos de dados, o teu software de gestão jurídica que você utiliza no teu escritório. Enfim, existem inúmeras possibilidades. Hoje eu vou utilizar a possibilidade mais simples que tem, que é a planilha de Excel, né? Construir aqui uma planilha fake com alguns dados que se assemelham aos dados jurídicos dos processos, né? Então, aqui nós temos o número do processo, o autor, né, que seria o nome do autor, o réu, ou seja, o nome do réu, a matéria que aquele processo é relacionado, né, a matéria que aquele processo se encaixa, o tipo de ação daquele processo, então, por exemplo, na matéria civil, né, existem aqui processos de ação indenizatória, ações de obrigação de fazer, execuções de título extrajudicial. Dentro dos processos tributários tem aqui as ações declaratórias, execuções fiscais. Dentro dos processos trabalhistas temos reclamatórias trabalhistas, ações coletivas. Então, alguns exemplos aqui de tipos de ação que são bastante comuns no dia a dia. Temos aqui também o valor da causa, né, variados os valores da causa aqui, a data de distribuição do processo e, por fim, a comarca de origem. Então, vocês percebem que são informações que eu costumo chamar informações de cabeçalho, né? Informações básicas dos processos que se encontram no cabeçalho dos sites dos tribunais. São informações muitas vezes fáceis de ser obtidas até mesmo por robôs, agora entrando mais na parte de jurimetria, mas a gente pode falar disso em outro momento. Vou mostrar para vocês assim, do zero. Acabei aqui de abrir o Power BI. Quando você abre o Power BI nova versão, né, a última versão que eles disponibilizaram, é dessa maneira que você abre, né? É necessário você fazer o download do sistema no teu computador, né? Você precisa baixar esse sistema. É um sistema que eu não posso dizer para vocês que ele é muito leve, claro que ele pode, dependendo da capacidade do teu computador, ele pode causar alguma sobrecarga, mas nada que prejudique muito na prática o teu dia a dia, pelo menos na minha experiência até o momento. Como eu falei para vocês, o sistema gratuito, você pode fazer o teu login, né? Esse login tem um porém, que ele precisa ser feito com um login que seja de organização, né? Você precisa ter um e-mail de organização, não pode ser um e-mail @gmail, @outlook, tem que ser um e-mail que tem um @ o nome da tua empresa, né? Isso é uma exigência aqui do Power BI. Mas tirando isso, é muito tranquilo de fazer de abrir o teu cadastro. E você, a partir do momento que já abriu o teu cadastro, você já tem toda a liberdade para utilizar o sistema, tá? Então, de cara aqui, ele já aparece esses botões. Eu vou percorrer aqui o caminho mais rápido e mais fácil, porque o objetivo desse vídeo é principalmente para aquelas pessoas que não têm o domínio do Power BI, não conhecem até mesmo a ferramenta. Eu quero mostrar de maneira bem fácil, rápida e descomplicada como você gera
um dashboard, um Power BI, utilizando dados jurídicos, né? Então, eu vou de cara aqui já começar importando os dados do Excel. Já deixei preparado aqui, né? Essa mensagem aqui de erro deu porque o arquivo está sendo usado. Então, eu preciso fechar a minha planilha de Excel para conseguir importar ela para dentro do Power BI, tá? Vou fechar aqui. Ok, agora eu vou tentar novamente. Deu certo. Então, repetindo, aqui o objetivo é ser bastante prático, né? Claro que existem várias ferramentas, é um sistema, assim, bastante rico em ferramentas, em fórmulas, em oportunidades, opções, indicadores. Mas hoje a gente vai fazer algo bem simples, que é para começar a ajudar vocês a se familiarizarem com o próprio sistema. Tá, então abriu aqui essa tela, que vai indicar aqui o nome da minha aba, tá? Eu preciso selecionar a aba que eu quero importar. Como na minha planilha, como vocês viram, ela só tem uma aba, então só vai aparecer a primeira aba da minha planilha, tá? Então, selecionei ela aqui, e aqui vai me aparecer uma pré-visualização da minha planilha, né? Pra ver se está tudo ok. A partir desse momento, eu tenho duas opções. Ou eu vou aqui em carregar, que eu vou direto para a construção do meu dashboard, dos meus indicadores, ou eu vou em transformar dados, que é caso eu queira fazer alguns tratamentos de dados antes de começar o projeto. Mas nesse caso específico, eu vou direto no carregar, porque eu quero, como eu falei para vocês, quero trazer uma coisa rápida, objetiva, mostrar para vocês como construir o dashboard. Os dados já estão bem padronizados, bem tratados. Se eu estivesse com uma base de dados mais bagunçada, menos padronizada, eu teria que provavelmente transformar os dados antes, mas esse não é o caso, então eu vou carregar. Então aqui nesse momento ele está importando as informações do meu Excel para dentro do Power BI. O que acontece? Todas as colunas do meu Power BI foram importadas aqui e elas aparecem aqui ao lado, na direita, tá? Então aqui vocês lembram que tinha uma coluna de autor, uma coluna de comarca, não está na mesma ordem, porque ele coloca em ordem alfabética, mas aqui estão todas as colunas e é com isso que eu vou trabalhar, tá? Eu também vou trazer um pouco aqui para vocês de identidade visual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui inserir e vou colocar uma imagem, tá? Não reparem os meus documentos muitas vezes bagunçados, mas eu vou colocar aqui uma imagem de fundo, tá? Que eu já tenho pronto, um template. Vale muito a pena fazer isso, deixar um template pronto já, para que vocês utilizem nos seus projetos, né? Para trazer a identidade visual da tua empresa. Então, vou deixar aqui o meu template, a minha imagem de fundo pronta. Existem outras maneiras de colocar essa imagem no fundo. Eu coloquei dessa maneira dessa vez, mas na próxima vez posso mostrar outra forma de inserir essa imagem de fundo, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora o que eu quero mostrar, né? Quais são as informações que eu quero transmitir? Eu vou transmitir as informações que existem em todas as colunas daquele Excel simples que foi montado aqui para construir esse dashboard, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a maneira mais rápida que tem para construir cada um desses indicadores. Pelo menos a maneira mais rápida que eu conheço, tá? Existem, como eu disse, né? As pessoas que dominam o Power BI aqui vão até pensar muitas vezes que existe outra maneira de fazer aquilo e acontece, é normal. Assim como o próprio Excel, ele disponibiliza para os seus usuários diversas formas de fazer a mesma coisa. Então, eu estou aqui mostrando um caminho que pode ser bastante prático. Então, eu vou aqui apertar no número do processo, tá? Por que isso? Não porque eu quero ver o número do processo, porque eu não quero fazer uma análise detalhada aqui. Eu quero indicadores. Mas eu quero o número do processo para que eu vá aqui na minha opção de visualização, chamada cartão, tá? E mudar aqui, ó, a minha maneira de visualizar aquele número como contagem. Dessa forma, ele vai o quê? Ele vai contar
a quantidade de números de processos que existem dentro da minha planilha, ou seja, a quantidade de processos. Então, essa é uma métrica muito comum, né, que todo dashboard tem essa métrica de quantidade de processo. Então, eu vou colocar aqui quantidade de processos. É o nome da minha métrica. Então, esse é um cartãozinho que eu quero deixar aqui para que o meu usuário final ele saiba quantos processos estão ali dentro daquela planilha, daquela base de dados, tá? Mas eu quero mais uma informação dentro de um cartão, que eu quero que fique logo abaixo, que é o valor da causa, tá? Então, como que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl C no cartão que eu acabei de criar, uma possibilidade, e dar um Ctrl V. Olha só o que aconteceu. Ele duplicou o meu cartão. O que eu quero fazer? Eu não quero mostrar agora a quantidade de processos. Eu quero mostrar agora qual que é a soma dos valores das causas. Então, aqui, ó, já está pré-definido como soma. E é essa informação que eu quero mostrar nesse momento. Mas aqui tá como 2 milhões, mas não está como reais. Então, como que eu faço para consertar isso? Então, eu vou apertar dentro da minha coluna, ali ao lado, né? Eu vou aqui, na parte de formatação, e eu vou procurar aqui no meio dessas dezenas de opções, a opção português, que vai me indicar a opção reais, né? Vamos, só um minutinho aqui. Aqui, encontrei. Mudei isso e ele trouxe aqui, então, que é 2 milhões a soma dos meus valores de causa, tá? E se eu quiser saber a média dos valores das causas? Eu posso fazer a mesma coisa, copiar e colar, né? E aqui nessa flecha e mudar a minha maneira de visualizar para média, tá? Eu ainda vou mexer na parte visual, mas eu primeiro quero colocar todos os indicadores dentro do meu dashboard, depois eu vou adequar a parte visual. Essa é uma opção minha, mas é claro que você pode escolher a forma que você quer ajustar isso, né? Então agora eu vou... Qual que é a outra informação que eu quero mostrar? Eu quero agora um gráfico que utilize essa informação aqui, ó, data da distribuição, tá? Qual que é o gráfico ideal para mostrar data? Eu até fiz um post sobre isso, um post que fala sobre quais são os gráficos mais assertivos para cada tipo de informação, né? Quem quiser pode conferir esse post ali nas redes sociais. Mas trazendo aqui para vocês também, o melhor gráfico para você trazer uma informação de data é o gráfico de linhas, tá? Ele é bastante utilizado. Então, eu vou aqui nas minhas opções de visualizações e vou selecionar o gráfico de linhas. Aproveitando aqui, dando uma pause, em outro momento eu vou trazer um vídeo explicando cada um dos botões, explicando como funciona o Power BI, até mesmo como instala o Power BI. Eu vou trazer um vídeo mais informativo nesse sentido. O objetivo desse vídeo específico aqui é ser mais objetivo para a construção de um dashboard. Então, eu não vou entrar nos pormenores, ok? Então, aqui eu selecionei o meu gráfico de linhas e qual que é o valor que eu quero mostrar? Eu quero mostrar a quantidade de processos, eu acho que é mais relevante. Então, eu vou aqui no meu valores e vou trazer o meu campo, o número do processo, e ele automaticamente já converteu ali para contagem de número do processo, tá? Então, eu só vou mudar aqui para quantidade processos. Ok. O nome, né, da minha métrica. Então, ele trouxe aqui, ó, se vocês podem ver, que ele trouxe aqui a minha quantidade de processos por ano, tá? Qual outra informação eu quero mostrar? Eu quero mostrar, dentro de um gráfico de pizza, qual que é... Opa! Voltei, dei um Ctrl Z, apertei sem querer em um campo. Eu quero mostrar em um gráfico de pizza quais são as matérias que envolvem aqueles processos, tá?
Por que um gráfico de pizza? Eu falei também nesse post que o gráfico de pizza ele é importante porque ele traz a proporção de um todo, né? E ele é ideal para poucas opções de dados. Então, o gráfico de pizza ele é bonito visualmente e ele também é bastante eficaz para mostrar quando são poucas informações. Por exemplo, 3 informações. Eu vou mostrar para vocês que essa informação de matéria que eu quero colocar dentro da pizza, elas são apenas 3 informações, então a pizza fica bonita. Então tem que tomar esse cuidado, porque muitas pessoas acabam utilizando algumas informações que existem diversas opções e colocam um gráfico de pizza e acaba não ficando atrativo visualmente. Então, mas nesse caso será atrativo visualmente, vou mostrar para vocês. Então aqui tá a minha matéria. Eu vou selecionar um gráfico de pizza que eu falei para vocês. E qual que é o meu valor? Novamente, o meu valor é a quantidade de processos. Existe outra maneira, tá? De criar essa métrica que se chama quantidade de processos, que é criando uma medida. Mas hoje eu trouxe dessa forma para vocês. Em outro momento eu posso alternar a maneira de construir a métrica, tá? Então, aqui já eu trouxe, ó, são 3 opções apenas, civil, trabalhista e tributário. Então, a pizza ficou bonita, né? Não ficou uma pizza poluída. Então, eu acho que está correto utilizar isso, esse gráfico nesse momento. Tá, mas e quando você tem mais opções? Qual que é o gráfico correto, então? Eu gosto bastante do gráfico de barras, que é um gráfico que todo mundo conhece, todo mundo entende ele. Ele também é bonito visualmente. E ele pode trazer informações de maneira mais limpa, quando tem várias opções. Então, eu vou selecionar qual informação? O tipo de ação, tá? Eu quero trazer o tipo de ação como um gráfico de barras. Então, eu vou aqui nas barras. E a mesma coisa que eu falei para vocês. Qual que é o meu valor? A quantidade de processos. Então, eu vou aqui. Quantidade de processos. Ok. Essa é a minha métrica. Tá. Qual a informação aqui que falta eu mostrar? Tem uma informação aqui que é a comarca, né? Que é a comarca de origem ali do processo. E existe uma maneira de visualizar essa informação que é bastante legal, que é o mapa. Então, vamos colocar dentro do mapa essa informação, tá? Então, eu vou aqui na minha opção mapa. Ó, também posso começar selecionando o visual ao invés do campo, né? Vocês viram que até então eu selecionei primeiro o campo e depois o visual. Agora eu comecei selecionando o visual. E qual a informação que eu vou trazer para esse visual? Eu vou trazer, primeiramente, a comarca, aqui para minha localização, tá? E qual que é o tamanho da minha bolha que eu quero que apareça dentro do meu gráfico de mapa? Eu quero que venha o tamanho como quantidade de processos. Olha, vocês perceberam aqui, ó, que o tamanho da bolha, ele variou de acordo com tá vendo? Com a quantidade de processos que existe naquele lugar específico, tá? Eu vou trocar aqui o local dessa informação. E agora eu me deparei por uma situação. Olha, eu não gostei muito, vamos supor, eu não gostei muito desse gráfico de barras em horizontal. Eu acho que ia ficar mais interessante na vertical. Então, como que eu faço para alterar? É simples, só selecionar o teu gráfico e aqui nas visualizações e mudar para a horizontal, para a vertical, quer dizer. Então, aqui agora eu tenho a informação na vertical. Ok, agora, depois que você selecionou todas as suas métricas, você pode fazer aqueles ajustes, os ajustes assim para deixar ele mais bonito, né? Todos os campos assim mais bem alinhados, é muito importante isso, né? Isso afeta totalmente na visualização, as cores, a maneira de apresentar cada dado, né? Cada dado e cada informação. Então eu vou aqui organizar algumas coisas aqui da maneira do meu gosto, né? Agora entra a sua criatividade, você tem que ousar na criatividade. Existem vários profissionais de BI aí nas redes sociais que desenvolvem projetos magníficos, projetos lindos mesmo, porque
eles desenvolveram ali a criatividade, né? Mas eu vou mostrar para vocês, então, algumas coisas que eu gosto de seguir dentro dos dashboards que eu construo. Mas isso, com certeza, absolutamente, não é uma regra, né? É opcional, porque isso depende muito do gosto de cada um, né? Então, não levem como regra esse momento, tá bom? Então, eu vou alinhar aqui, deixar tudo mais com as mesmas medidas nas laterais. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, sabe? Que tudo fique bem alinhado. Acho que isso faz toda a diferença na entrega de um projeto, tá? Que as diferenças de tamanho entre os gráficos sejam semelhantes, isso também eu acho bastante importante, tá? São algumas coisas que eu acho importante. Então, estou aqui alinhando. Tá? Agora eu posso mexer, né, um pouco na parte visual aqui. Por exemplo, aqui esses cartõezinhos aqui do lado, né? Eu vou mexer um pouco nisso. Eu vou aqui, cliquei em cima dele, fui aqui nesse formato, nesse pincel, né? E aqui vai ter diversas opções. Você pode mudar e fazer acontecer. Em outro momento, eu posso trazer, assim, quais são todas as opções que existem ali de personalização. Hoje, como a gente quer fazer uma coisa mais objetiva, eu vou colocar rapidamente algumas opções que eu prefiro, o tamanho que eu prefiro aqui, né? Algumas coisas que eu sempre faço. Então, aqui, ó, já estou fazendo algumas alterações, ó. Tá vendo aqui? Ó, mudei aqui. Essa é uma informação, uma coisa bem importante, ó. Quando você muda o visual, você pode ir nesse pincel de formatação, tá vendo? E é a mesma coisa do Excel mesmo, né? Existe esse pincelzinho de formatação que você pode copiar o formato para outros campos. Então, aqui eu fiz isso, ó. Eu copiei o formato para esses outros dois campos aqui, né? Para eles ficarem com o mesmo formato. Eu posso, inclusive, também para campos que são diversos, assim, ele também puxa a formatação, ó. E eu gosto que tudo fique no mesmo estilo, né? De formatação. É importante eu mudar, nesse momento aqui, a questão das nomenclaturas, se for necessário, mas eu acho que as nomenclaturas estão bem adequadas, quantidade de processos por ano, quantidade de processos por tipo de ação, quantidade de processos por matéria. Eu só quero que esse título fique no meio, é um costume meu, então eu vou deixar o título aqui no meio em todos, ó. Sempre, ó, mudando dentro desse pincel aqui, existem várias opções, tá? Ok. Aqui dentro desse primeiro gráfico aqui de linhas, eu vou trazer algumas coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto que o tipo não seja contínuo, eu gosto que seja categórico. É uma coisa bem particular, né? Uma preferência minha. Esses títulos que aparecem ao lado, eu não vejo a necessidade quando as informações não são complexas, tá? Então, no caso, eu vou desabilitar algumas coisas que eu não acho necessária aqui, né? Por exemplo, o eixo Y, eu gosto de um gráfico mais limpo. Isso é bastante opcional, isso é um gosto, né, próprio meu. Ó, existe a possibilidade de... Deixa eu entrar aqui em outras opções para mostrar para vocês. Aqui, ó, colocar o marcador. Marcador é uma coisa que eu gosto de sempre ter dentro de um gráfico de linhas, que são essas bolinhas aqui. Isso é uma coisa que eu faço questão de colocar. Outra coisa que eu gosto é a questão aqui dos rótulos dos dados, sabe? Que apareça, né, o número dentro de cada ano. Acho que isso é bem relevante, então vou deixar essa informação, tá?
Aqui, nesse outro gráfico de pizza, o que eu gosto de alterar? A legenda, eu gosto de deixar ela no superior central. É a maneira que eu acho mais adequado. Esse título, matéria, não acho necessário, porque já tem o título logo acima, então eu vou desativar esse título. Aqui embaixo, nesse gráfico, quantidade de processos por tipo de ação, o que eu mudaria aqui? Vou tirar o eixo Y, que eu também não vejo necessidade. Vou tirar os títulos dos eixos, que eu acho assim que o título de cima já supra essa informação. Então, eu vou retirar essa informação aqui. Aí eu acho que fica melhor. Vou colocar também os rótulos dos dados para dizer exatamente quantos processos que existem dentro de cada situação, tá? E aqui, por fim, nesse gráfico, nesse mapa, eu vou... O que eu posso fazer aqui? Eu gostei, acho que tá bem legal esse mapa. Eu acho que só a questão do rótulo, acho que a gente pode colocar o rótulo, como são poucas cidades, eu acho que é legal que apareça quais são essas cidades, né? Então, tô deixando aqui essa informação, tá? Então, assim, aqui, deixa eu só deixar um pouquinho mais alinhado aqui, também é uma coisa bastante opcional, que cada um gosta de uma maneira, né? Claro, assim, que eu tenho os meus gostos e eu mexeria ainda um pouco mais, mas seriam questões, basicamente questões estéticas, né? Questões estéticas que não afetariam no propósito aqui da situação. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou publicar esse trabalho aqui, esse projeto muito rápido que nós fizemos. Vou publicar ele aqui na web para mostrar para vocês o resultado dele para o usuário final e mostrar quais são as possibilidades de cruzamento de dados, que esse é o ponto, acho que, chave. Antes disso, eu vou colocar mais uma informação aqui que eu acho que pode ficar legal, até porque eu me incomodei um pouco com esses espaços, então acho que fica interessante a gente trazer uma informação a mais aqui para complementar. Então, aqui nós temos essa informação aqui de autor, né? Por exemplo, essa informação aqui de autor. Então, eu vou transformar essa informação aqui em uma segmentação de dados, que é como se fosse um filtro. E eu vou transformar esse filtro aqui em um filtro suspenso, tá? Eu quero trazer essa informação para cá. Eu vou tirar né? Estava com fundo branco, não preciso desse fundo branco. Vou trazer essa informação para cá. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dos meus cartões, né? Porque eu acho que não precisam ficar tão grandes assim. Ok. Eu gosto de deixar sempre o mesmo tamanho, para não ficar... para manter um padrão, né? Eu acho importante essa questão do padrão, tá? Então, aqui eu trouxe um filtro e eu vou habilitar aqui nesse filtro a pesquisa. Aqui, ó, para a pessoa conseguir filtrar, tá? O autor que ela quer enxergar. Às vezes existe uma parte contrária muito agressora, que ingressa com muitas ações. Então, você consegue fazer essa análise aqui conforme a necessidade, tá? Então, eu só vou nos itens aqui colocar uma tela de fundo branca para dar uma destacada naquela informação. E aqui, nesse segundo filtro, ao invés de colocar o autor, vamos colocar o réu, para que haja a possibilidade de filtrar tanto por autor quanto por réu. Vou copiar aqui a formatação, tá? Para que ambos fiquem iguais. Agora, eu estou mais satisfeita aqui, porque eu tenho mais uma opção de cruzamento. E, basicamente, o meu desafio foi cumprido, porque todos os campos que existiam naquela tabela de Excel foi importada para dentro do Power BI e foi construído um indicador com ela. Então, eu vou agora publicar esse projeto e mostrar para vocês o resultado final. Então, eu vou aqui nesse botão chamado publicar. Agora, ele vai levar esse projeto lá para a web, né? Pro Workspace. Eu vou selecionar ele. Ele está publicando. Ok, êxito, tá vendo aqui? Agora eu vou abrir aqui
o meu Power BI na web, porque para eu conseguir publicar ele na web, eu preciso abrir o Power BI na web. Ele está carregando. Ok, tô aqui. E agora eu vou aqui em compartilhar e vou publicar esse Power BI na web. Vou gerar um link de acesso, dessa forma que qualquer pessoa conseguiria acessar esse Power BI. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Então, temos aqui o Power BI que foi construído. E todas as informações que eu apertar, elas serão cruzadas. Então, por exemplo, aqui, agora pensando aqui no usuário final, no gestor, ele vai visualizar essa carteira processual e se ele apertar aqui, ele vai perceber o quê? Que no ano de 2009 foi o ano que aconteceram mais litígios, né? Então, ele pode ainda apertar em 2009 e visualizar mais informações sobre esses litígios de 2009, que são 6 processos que somam um valor de causa de 330 mil, que tem a média de valor de causa de 55 mil, e elas estão nessas proporções distribuídas às matérias. A maior parte aqui é cível, aí depois tem 2 processos trabalhistas, aí tem um processo tributário. E esses processos, eles têm esses tipos de ações aqui. Ações indenizatórias, reclamatórias trabalhistas, uma execução fiscal e uma execução de título extrajudicial. Elas são distribuídas entre essas 3 comarcas. Então, você visualizou todas as informações aqui. E qualquer campo que você apertar vai acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero visualizar agora, ao invés desse ano aqui, eu quero visualizar todas a situação aqui dos processos trabalhistas. Então, eu vou apertar aqui no trabalhista e as informações vão mudar de acordo com o que eu apertei. Vai me mostrar todas as informações. São 6 processos, o valor de causa é 1 milhão, todas elas. A média é 171 mil, então a média já subiu aqui. Então, existem diversos indicadores aqui que podem ser extraídos com essas informações, tá? Esses filtros que foram colocados aqui também podem ser relevantes caso, assim, você está procurando um caso específico, você lembra lá qual que é o nome da parte contrária. Então, você vai aqui, por exemplo, no autor. Eu quero saber o processo desse fulano de tal aqui. O fulano ou esse outro processo aqui. Então, todas as informações vão mudar de acordo com essa informação que você selecionou. Então, esse é o objetivo desses filtros, né? Você ter essa possibilidade. E a vantagem do Power BI é justamente essa possibilidade de interagir com os dados, né? Por exemplo, aqui, verificar todos os casos que são de São Paulo, quais que são as situações deles. Os casos que são de São Paulo são 7 casos, nesses valores, que foram distribuídos nesses anos. Então, tudo isso pode ser bastante relevante para uma tomada de decisão, pode ser bastante relevante para qualquer situação ali do dia a dia da advocacia ou do dia a dia de uma empresa, né? Então, eu vim mostrar para vocês, nesse primeiro vídeo, essa plataforma que possibilita tudo isso, né? Mas existem muitos outros indicadores. As próprias informações dos processos podem ser muito mais minuciosas, elas podem mostrar muito. E essa plataforma ela é capaz de absorver tudo isso e fazer essa conversão de maneira prática para vocês. Todo mundo que já teve que desenvolver um dashboard utilizando o Excel sabe que é muito mais trabalhoso do que isso que foi apresentado aqui, né? Não é apertar botões e colocando e tudo certo, né? Existe um pouco mais ali de trabalho. Então, o objetivo do Power BI, das plataformas de Business Intelligence, é justamente trazer uma maior rapidez na produção de indicadores e dashboards. Ele consegue proporcionar isso. E uma melhor experiência para o usuário, né? Essa possibilidade do usuário interagir, até a parte visual é mais atrativa, né? Então, tudo isso são benefícios que o BI traz, né? Para o dia a dia de gestores, para o dia a dia de pessoas que mexem com análise de dados. Então, existem diversas possibilidades, tá? Então, aqui nós finalizamos nosso primeiro tutorial. Se você gostou desse conteúdo, quer que eu produza mais conteúdos como esse, informativo, mostrando mais sobre Excel, mais sobre BI,
Existem outras plataformas de BI que eu também posso mostrar para vocês, como o Google Data Studio, que eu gosto bastante, que também é uma plataforma gratuita. Então, assim, se vocês quiserem mais dicas, assim, de tecnologia, de Excel, de Power BI, comenta aí, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, salva para você não esquecer dessas dicas e pegar em outro momento. Às vezes hoje está muito corrido para ver o vídeo, né? Guarda para visualizar em outro momento, porque de repente esse vídeo pode ser o start para você começar a aplicar o BI na tua empresa, para começar a aplicar o BI no teu escritório de advocacia, começar a fazer entregas para os teus supervisores, né? Com a utilização dessa ferramenta. Então, existem um mundo de possibilidades. E aqui eu estou apresentando nem 1% do que é possível com essa plataforma. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada, gente, e até a próxima.